Bom, hoje nós vamos para a nossa segunda mensagem da série do Advento, né? Semana passada nós iniciamos e hoje nós vamos continuar e ainda teremos mais uma mensagem na semana que vem. Mas louvo a Deus assim pelo privilégio, tem sido um tempo bem importante assim de preparação, né? De poder estudar esses textos e pensar sobre esse assunto do Advento. Tem sido um grande privilégio para mim poder compartilhar com vocês o resultado de todo esse estudo. Também tem sido muito importante. Espero que, para a glória de Deus, os irmãos possam estar não só entendendo, mas também respondendo, né, à palavra de Deus, àquilo que nós estudamos. Hoje nós vamos dar sequência. Na semana passada nós começamos no capítulo 1, a partir do versículo 5, e fomos até o versículo 25, e hoje nós vamos dar continuidade a partir do versículo 26 até o 56, de 26 a 56. Hoje eu vou fazer, como fiz na semana passada, à medida que eu for lendo, eu vou expondo trecho após trecho. Acredito que assim fique mais fácil a nossa compreensão. É um texto grande, então lê-lo todo de uma vez pode nos deixar perder alguns detalhes que são importantes. Então quero fazer isso de forma para e passa, né? Passo a passo em nosso texto. Então peço que você deixe sua Bíblia aberta durante todo o nosso tempo aqui, e eu espero seguir o fluxo natural do texto, e a partir do texto persuadir você acerca daquilo que Deus mesmo quer falar ao nosso coração. Então nós vamos continuar nossa série, né, aqui no livro de Lucas. A ideia é permanecer, irmãos, permanecer no mesmo movimento narrativo, né, e expositivo, sequenciado, como a gente sempre faz aqui. Lucas, como nós vimos na semana passada, é o autor desse livro, né? Ele abre o Evangelho afirmando que investigou tudo cuidadosamente. Se você olha ali os versos que eu nem expus, mas está ali no início do livro, nos versículos de 1 a 4, ele fala que investigou tudo, e tem um termo bem importante ali, bem interessante, inclusive no nosso estudo dos Evangelhos, isso está ficando claro para nós, espero. Ele diz que investigou tudo cuidadosamente para escrever um relato que fosse ordenado, confiável e historicamente fundamentado, né, acerca da obra que Deus realizou na pessoa de Cristo. Então ele faz isso nos versos de 1 a 4 do capítulo 1. E nós vimos que o primeiro bloco da narrativa, né, esse que eu já mencionei aqui, esse anúncio, né, do nascimento de João Batista, ele colocou diante de nós um evento importante, né? Deus voltou a falar. Nós vimos, ficou muito claro para nós, depois de um silêncio de 400 anos, Deus volta a falar. Esse silêncio de 400 anos, ele é quebrado com essa palavra profética. A palavra do Senhor voltou a visitar seu povo, e ficou claro para nós ali. Foi bem interessante nós fazermos um contraponto sobre isso. Deus não visitou o seu povo no palácio, Deus não visitou ele através das autoridades políticas ou mesmo religiosas, mas ele vai lá no templo, ele pega um sacerdote comum, ele pega uma mulher idosa e estéril, e aí a partir disso ele volta a falar. Ele era a restauração da esperança sendo revelada na fraqueza humana. Foi isso que a gente viu ali. E isso nos ensinou algo bem profundo, né? Deus cumpre suas promessas. E ele faz isso exaltando o que é humilde. Ele não faz isso pegando autoridades, mas ele faz isso com alguém humilde. E agora nós vamos então para essa narrativa a partir do versículo 23. Nós fazemos isso, como sempre, né? E como já falei, de forma expositiva e sequenciada, e eu queria trazer uma ênfase, um lembrete para nós. Por que a gente faz isso de forma expositiva? Por que nós pregamos em nossa igreja de forma expositiva e fazemos isso de forma expositiva e sequenciada? E eu gostei muito de uma explicação que eu li essa semana, durante os meus estudos, né? Pensando sobre a pregação expositiva. O autor falou o seguinte: a pregação expositiva e sequenciada é o meio pelo qual a igreja é alimentada com toda a palavra de Deus, a igreja é preservada de erros, ela é conduzida ao Cristo das Escrituras e ela é formada em maturidade espiritual. À medida que o pregador se submete ao texto bíblico e permite que Deus determine o conteúdo, a ordem
e o propósito da mensagem. Então, é por isso que, quando eu li isso aqui, meu coração se alegrou muito, se aqueceu e me encheu de esperança e de força para continuar fazendo, porque é exatamente por causa disso que eu prego expositivo, não só eu, mas Gustavo, quando prega também aqui, faz isso nessa mesma dinâmica. Lucas continua alternando intencionalmente os episódios, irmãos. E ele faz isso alternando relatos sobre João e sobre Jesus, mostrando que as duas histórias caminham juntas. Elas não são equivalentes, mas elas caminham juntas. Quer bem perceba, João é o profeta prometido, Jesus é o filho prometido. João prepara o caminho, Jesus é o caminho. João aponta, Jesus salva. Então a gente vai vendo esses paralelos enquanto nós vamos vendo essa narrativa aqui. Eu sei que a gente não vai ver todo o livro ainda, né? Quem sabe, provavelmente num outro momento a gente vai fazer isso. E essa sequência deixa claro algumas coisas. Se no primeiro episódio o anúncio aconteceu no templo, no centro religioso de Israel, agora ele acontece na periferia, em Nazaré, um lugar irrelevante aos olhos do mundo. O texto bíblico vai dizer assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Se antes Deus falou a um sacerdote, agora ele fala a um jovem humilde. Se antes o milagre foi a superação dessa esterilidade, agora o milagre ele é muito maior. Uma concepção virginal pela ação soberana do Espírito Santo. E o que isso significa? Vamos pensar sobre o que não significa? Não significa que esse texto é mais santo do que o anterior, ou do que qualquer outro. Porque, como nós bem sabemos, inclusive nós lemos esse texto hoje de manhã na nossa EBD, toda a Escritura é igualmente inspirada por Deus e igualmente necessária. Mas o que significa? Significa que estamos diante de um momento único da história da redenção. E nós, para a gente entender melhor o que esse evento significa, nós precisamos de equilíbrio. De equilíbrio, irmãos, para não cairmos em erros. Maria não é o centro da salvação. Ela é apresentada como um modelo de submissão e de fé. Mas ela não é o centro da salvação. O foco não está na gravidez dela, mas na graça de Deus que alcança aquela mulher. E a ênfase do texto não é a exaltação dessa figura, da figura de Maria, mas a revelação de quem é o filho que ela carrega. O filho do Altíssimo, o herdeiro do trono de Davi, o rei eterno, cujo reino jamais terá fim. E esse anúncio, irmãos, que nós vamos nos deparar aqui, ele é um anúncio extraordinário. E esse anúncio será confirmado quando Maria visitar Isabel, a gente vai ver isso. E quando movida pelo Espírito, entoar o cântico que chamamos de Magnificat, uma proclamação muito profunda, centrada na fidelidade, na justiça e na misericórdia de Deus. Nossa vida, irmãos, ela é cheia de dilemas. Por vezes nós ficamos em dúvida entre o que é e o que deveria ser. Entre as promessas que escutamos e as realidades que ainda não tocamos. É nesse espaço silencioso, é nesse intervalo entre o já e o ainda não, que o advento nasce com força renovada. Porque todos nós, irmãos, de maneiras diferentes, nós carregamos a sensação de que o mundo está sempre à beira de algo maior, nesse movimento que vai acontecendo. Que a vida, por mais cheia que ela esteja, ainda anseia por alguma chegada, por algo que ainda vem, um tipo de visita, uma intervenção que não nasce das circunstâncias, mas de Deus. O advento, irmãos, nos lembra que a história não é apenas uma sequência de dias, mas um caminho que aponta para um encontro. A cada dezembro, irmãos, nós somos convidados a perceber que nossas expectativas mais profundas, sejam segurança, sejam justiça, ou mesmo a redenção, ou o sentido das coisas, não são caprichos do coração humano, mas são ecos de uma promessa plantada por Deus mesmo em nós.
E quando nós voltamos para o anúncio do nascimento de João Batista, nós vemos que Deus interrompe o silêncio, não apenas com palavras. E esse movimento é interessante, porque havia um silêncio, de repente há palavras, mas não é só palavras, é presença. Deus interrompe o silêncio com presença. Ele fala por meio de mensageiro, porque está preparando o caminho para algo ainda maior. E o que é esse algo ainda maior? O cumprimento da esperança que atravessa os séculos. O advento, então, irmãos, é esse tempo em que descobrimos que não estamos esperando sozinhos. O próprio Deus é quem planta em nós a expectativa. É Ele mesmo, é quem vem ao nosso encontro. Portanto, ao caminharmos por esse trecho, e guiados, irmãos, pelo Evangelho, e por esse evangelista chamado Lucas, nós vamos buscar compreender como Deus revela a sua graça salvadora na chegada do Filho. E Lucas vai responder essa pergunta aqui com 3 movimentos: o anúncio divino, a resposta de fé, o cântico profético. Como é costume já nosso aí, nós temos a grande ideia do nosso texto. Cada semana eu tento diminuir, estou tentando diminuir, mas ela continua ficando ainda pouco grande, mas creio que assim ela cumpre o propósito, né, de atingir todo o texto. E ela diz o seguinte: Deus cumpre sua promessa enviando o Salvador pelo poder do Espírito, escolhendo graciosamente os humildes para revelar a salvação que exalta a sua glória. E aí nós temos o anúncio. E então nós vamos ler os versos de 26 a 38, peço que você acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Diz assim o texto: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegra-te, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação, mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, versículo 34: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está em seu 6º mês de gravidez, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Vamos orar mais uma vez? Pai, fala conosco por meio da tua palavra. Abre os olhos do nosso entendimento para as verdades contidas nesse texto. Se revela para nós por meio dele. Abre o nosso entendimento, Deus, abre o nosso coração, que recebamos essa palavra como vinda do Senhor e que, ao ouvirmos, possamos entender que o Espírito age em nosso coração e que, apesar de mim, Deus, Ele traga a informação que de fato o Senhor gostaria de passar para nós e que ela, para a glória do Teu nome, produza os frutos devidos no meu coração e no coração da Tua igreja. E eu oro tudo isso em nome de Cristo, nosso Salvador. Como Deus inicia o cumprimento da promessa? Essa é a pergunta. Deus inicia o cumprimento da promessa anunciando sua graça soberana ao improvável. No versículo 26, irmãos, como nós lemos aqui, Lucas nos mostra que no 6º mês, Deus enviou novamente o anjo Gabriel. Essa expressão já nos lembra imediatamente do que vimos na semana anterior, na semana passada. Deus havia operado um milagre no ventre de Isabel. E agora, no mesmo ritmo soberano,
ele avança um passo além no seu plano eterno. O que é que ele faz agora? E é interessante, porque quando a gente olha para o texto, tem um verbo que ele salta aos nossos olhos, esse verbo enviou. E esse verbo, irmãos, deixa claro que Deus é quem conduz a história. Não é um movimento humano, não é um acaso, não é uma coincidência. É Deus que envia, é Deus enviando, é Deus falando, é Deus agindo. O local para onde Deus envia Gabriel, ele é muito surpreendente. O mensageiro celestial não é enviado para Jerusalém. Jerusalém era o centro do culto, Jerusalém era o centro das atenções. Jerusalém era uma espécie de centro da teologia. Jerusalém era um centro da tradição, o centro do templo. Mas aquele anjo é enviado para Nazaré, uma pequena cidade lá da Galileia, um lugar sem prestígio, sem importância política nenhuma, sem nenhuma importância religiosa, um lugar onde ninguém esperava a história da salvação avançasse, ou começasse, ou continuasse. E o que Lucas quer nos dizer aqui, irmãos, desde o início, ele quer que a gente entenda algo. Deus escolhe aquilo que é periférico, aquilo que não chama atenção, aquilo que não corresponde às expectativas. Assim como ele escolhera Belém para Davi, agora ele escolhe Nazaré para manifestar sua graça. É nesse ambiente, irmãos, simples, que nós encontramos Maria, descrita como uma virgem prometida em casamento. Uma mulher que tinha um compromisso já com o homem, como o nosso texto falou. Lucas, então, faz questão de repetir esse termo, virgem. E aqui ele não está fazendo isso por nenhum erro ou por uma mera repetição, mas aquilo tinha um propósito. Ele queria enfatizar que o que estava para acontecer era uma concepção, algo maior. Não era algo fruto de uma relação entre um homem e uma mulher, mas era algo poderoso, que só poderia vir das mãos de Deus. Maria está, irmãos, ligada legalmente a José, mas ainda não vive com ele. Tinha um compromisso, e compromisso, irmãos, era algo muito sério ali. Tudo aqui aponta para um milagre que Deus realizará. O Salvador virá ao mundo não pela força humana, ou pelas ações humanas, mas pela ação do Espírito Santo. Jesus será verdadeiramente homem, mas sem pecado. Verdadeiramente Deus, mas nascido de uma mulher. O modo do nascimento já anuncia o caráter da salvação. Não era obra humana, é obra divina. Gabriel se aproxima de Maria e diz para ela: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Essa palavra agraciada, irmãos, ela traz essa ideia de preciosa. É um termo no perfeito passivo, indicando que Maria já havia recebido graça da parte de Deus, uma graça completa, uma graça concedida por Ele de fato, e que produz efeitos que são permanentes, que eram permanentes e que são permanentes, continuam permanentes. Maria não é fonte de graça, não é mediadora da graça, ela é recipiente, ela é receptora da graça de Deus, da graça soberana de Deus. E aí a gente tem essa frase, diz: o Senhor está com você. O Senhor está com você, irmãos, é uma fórmula encontrada nos chamados de Moisés, de Gideão, de profetas e servos que serviriam ou que seriam usados por Deus em missões humanamente impossíveis. Maria está sendo colocada na mesma linha de serviço. Deus está com ela para aquilo que nenhum ser humano poderia realizar. A reação de Maria, irmãos, ela é de perplexidade. Ela fica perturbada, e quem não ficaria? Mas nós não vemos incredulidade no coração de Maria. Perturbada, sim, mas não incrédula. Mas por que a gente precisa enfatizar isso? Porque lembra de Zacarias na semana passada?
Zacarias duvidou. Zacarias foi incrédulo. Pedindo, o que ele pediu? Um sinal. Maria se espanta pela grandeza da graça, não pela impossibilidade de acontecer aquilo que estava sendo dito. O anjo então reforça: não tenha medo, você foi agraciada por Deus. A escolha de Maria, meus irmãos, ela não se baseia em mérito, mas em graça. Isso aqui, irmãos, é algo que aponta para algo maior. Isso aqui aponta para a salvação. Quando somos salvos, não somos salvos por mérito, somos salvos por graça. Então Gabriel anuncia o plano divino para ela. Você ficará grávida e dará à luz um filho e porá o nome dele Jesus. Aqui nós vemos, irmãos, a humanidade e a missão de Cristo aparecendo juntas. Ele nascerá como qualquer criança nasce, mas seu nome, Jesus, o Senhor salva, revela sua identidade e seu propósito. Ele será grande, é o que o anjo diz, não com grandeza humana, mas porque é o Filho do Altíssimo. Ele receberá o trono de Davi, é o que o texto diz, cumprindo a aliança davídica, e seu reino será eterno. Não haverá sucessores, irmãos. Não haverá descendência. Não haverá fim. Olha que contraste. Não tem descendente, mas não tem fim. Lucas quer, irmãos, que entendamos que o nascimento de Jesus é o início da consumação das promessas anunciadas desde os profetas. Maria então faz uma pergunta: como acontecerá isso se eu sou virgem? Ela não tem dúvida do que Deus fará. Ela apenas não compreende o modo como vai acontecer aquilo. E nesse ponto aqui, Gabriel revela o mistério da encarnação. O Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Essa é uma linguagem, irmãos, que ecoa a obra criadora do Espírito, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Quando o Espírito pairava sobre a face das águas, é o que nós lemos lá. É a linguagem, irmãos, da ação divina. É a linguagem da criação, da formação. Jesus é gerado no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo, não por intervenção humana. É assim, irmãos, que o Filho eterno de Deus se torna homem sem deixar de ser Deus. Para fortalecer a fé de Maria, o anjo menciona Isabel. Aquela que era chamada de estéril está grávida, tua prima. Maria não pediu sinal. Mesmo assim, Deus oferece o encorajamento para ela. É a bondade de Deus, irmãos, sustentando a fé dos seus. E Gabriel encerra dizendo: pois nada é impossível para Deus. Olha que coisa linda, irmãos, para nós. Você está diante de algo que você olha e vê que é impossível? Você está diante de uma situação que você não consegue ver saída? Você olha para uma situação e diz assim: rapaz, aqui está difícil. Lembre-se do que o anjo disse a Maria: para Deus nada é impossível. Nunca foi, não é e nunca será nada impossível para Deus. Se Deus prometeu, irmãos, Deus vai cumprir. E a gente vê por aí, essa semana eu estava na internet ali, e eu vi um trecho de uma fala de um rapaz bem conhecido. E ele disse: se Deus prometeu, Ele vai cumprir. A fala dele é verdadeira. Só que num tom de que Deus vai dar coisas para nós. Coisas que a gente quer, Deus vai nos dar. Irmãos, Deus pode dar, porque Deus é Deus, Ele é poderoso, Ele faz o que Ele quiser. A questão é que, será se Ele prometeu isso? Porque o que está prometido, irmãos, está na palavra de Deus. Tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, está na sua palavra, o que diz Romanos 15:4. Às vezes as pessoas estão dizendo aí que Deus prometeu, mas não está na palavra. Aí fica complicado a gente entender essas coisas que Deus prometeu, mas que não está na palavra. Onde é que está então esse negócio que Deus prometeu e as pessoas: oh Senhor, me dá, recebo.
Complicado demais. E aí nós chegamos nessa resposta de Maria. Essa, irmãos, é uma das declarações mais belas de submissão. De submissão, mas também de fé. Ela diz assim: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, conforme a tua palavra. Oh, irmãos. Você diz isso para Deus? Está aqui teu servo. Está aqui tua serva. Faz comigo o que o Senhor bem quiser, Pai. Me usa da forma que o Senhor quiser. Deus quer usar você, irmão. Sabia que Deus quer usar você? Deus quer usar a mim. Só que às vezes a gente não deixa. A gente não quer deixar Deus usar a gente. Imagina essa situação aqui. Uma mulher virgem, comprometida, que de repente vai aparecer grávida. Vergonha. Situação bem delicada na vida dessa mulher. Mas a gente, irmãos, a gente quer que Deus use a gente, mas não quer ir para uma situação de indelicadeza, a gente não quer ir para uma situação de vergonha, a gente não quer sair do nosso mundinho, a gente não quer que Deus nos use, mas que não seja desconfortável, pelo amor de Deus. Já basta, Senhor, o desconforto que eu tenho. A gente quer que Deus use, mas que seja desconfortável. Maria aqui, irmãos, e você vê todos os chamados na Bíblia, eles são chamados a desconfortos. Se você quer conforto, irmãos, ser crente não é o lugar para você. Nós não somos, irmãos, chamados para ter conforto. Nós somos chamados a nos parecer com Cristo. A pergunta é, lembra de conforto na vida de Jesus? A gente vai chegar no nascimento dele, posso até antecipar um pouquinho aqui, talvez essa informação seja nova para você, não sei se você sabe, mas Jesus nasceu na manjedoura. E Jesus morreu numa cruz. Mas o povo de Deus só quer o melhor desta terra. Então ela se coloca aqui numa situação: Senhor, faz comigo o que o Senhor quiser. O que o Senhor quiser, está aqui tua serva. Ela se coloca como serva, como alguém disponível, como alguém obediente, como alguém totalmente entregue ao plano de Deus. Esse verbo cumpra-se, irmãos, ele carrega essa ideia de aceitação, de entrega. Maria não apenas percebe a promessa, irmãos, ela se submete à palavra do Senhor com fé e com humildade. Algumas aplicações para nós nesse primeiro ponto aqui. A salvação começa com Deus, não conosco. Isso é uma coisa que a gente vem falando, irmãos, e a gente vai continuar falando, até que você esteja com isso na sua mente cravado. Não começa comigo, não começa com você, começa com Deus. A graça soberana de Deus alcança pessoas comuns para cumprir propósitos eternos. Deus quer usar a nós, irmãos. Pessoas comuns, pessoas simples, pessoas com falhas, pessoas com pecados, para demonstrar que o poder está nele e não em nós. Quando algo de bom nós realizamos, irmãos, não realizamos porque somos bons, realizamos porque Deus é gracioso. Essa semana eu falava isso para alguém. Nós não precisamos confiar em nós, irmãos. Nós precisamos confiar no Senhor. 3, a palavra de Deus nunca falha, irmãos. Mesmo quando contradiz as circunstâncias. Mesmo quando uma mulher humilde, prometida, numa cidade simples, e alguém dizer, não vem nada bom dali, de lá veio Jesus, o Salvador de toda a terra. A fé verdadeira se submete antes de compreender plenamente. E 5, o impossível é o ambiente onde Deus manifesta a sua glória. Não há impossíveis para Deus, irmãos. Não há impossíveis para Deus. Então nós vimos o anúncio. Agora nós vamos ver a resposta. Acompanhem comigo os versículos de 39 a 45. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, olha o que aconteceu, irmãos. O bebê agitou-se em seu ventre e Maria ficou cheia do Espírito Santo.
em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendita é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Olha essa pergunta, irmãos. Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Como aqueles que creem respondem ao agir gracioso de Deus? Os que creem respondem com fé. Os que creem respondem com fé, que reconhece e confirma a obra de Deus. Esse segundo movimento agora, irmãos, ele começa com essa resposta de fé. Depois do anúncio divino, depois da visita do Senhor a Maria por meio do anjo Gabriel, o evangelista Lucas nos conduz, irmãos, a um momento bem profundo do nosso texto. Pastoral, mas ao mesmo tempo bem rico. O texto diz que Maria apressou-se e partiu para a região montanhosa da Judéia, onde vive sua parente Isabel. E essa simples, irmãos, informação já nos mostra algo muito precioso. Quando Deus fala, a fé não fica parada. A fé gera movimento, irmãos. Fé gera movimento. Maria não permanece inerte. Ela não fica sentada, tentando entender tudo. Por quê? Por quê? Por quê? Ela se levanta, irmãos. Ela caminha. Ela busca confirmação, comunhão, companhia espiritual. Assim age a fé verdadeira, irmãos. Ela responde, ela se move, ela toma decisões práticas. E toma decisões práticas baseadas naquilo que Deus já revelou. E é isso que encontramos nesse trecho, irmãos. Lucas descreve essa cena quase que como uma visita familiar. Mas por trás disso, dessa visita, há algo bem maior acontecendo. É o encontro entre a antiga e a nova aliança. Entre o último profeta da velha e o Messias da nova. É o encontro entre duas mulheres improváveis, porém escolhidas. É o encontro entre dois milagres gestacionais que apontam juntos para a redenção. É como o texto nos disse, irmãos, quando Deus age na história, Ele conecta pessoas, Ele confirma promessas, Ele une histórias para a sua glória, para que essa glória seja vista, irmãos, ainda mais claramente. Maria entra na casa de Zacarias, sauda Isabel e imediatamente o extraordinário vai acontecer, ou acontece. O menino no ventre de Isabel, João, aquele que seria o precursor do Messias, ele salta de alegria, é o que o texto diz. O verbo que Lucas usa aqui, irmãos, é um verbo que indica um estremecimento, um salto intenso. É quase, irmãos, como um movimento de exultação. Não é apenas uma reação física de um bebê. Lucas faz questão de dizer que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito intervém, o Espírito interpreta aquele movimento. Não é acaso. O que estava acontecendo ali era revelação. Aquele salto é a primeira proclamação da chegada do Salvador. O menino no ventre diz assim: está chegando o Salvador. Antes mesmo, irmão, de João pregar lá no deserto, antes de chamar ao arrependimento, antes mesmo dele nascer, o profeta já está reagindo à presença de Cristo. Isabel, cheia do Espírito, então profere as palavras que não vêm de sua percepção natural, mas da iluminação divina. Bendita é você entre as mulheres, Maria, e bendito é o filho que você dará à luz. Isabel, irmãos, reconhece a identidade messiânica de Jesus antes de todos os demais. Olha que outro presente para Isabel aqui. E observe aqui, Maria não disse nada antes sobre sua gravidez.
O texto não menciona qualquer explicação da parte dela. A declaração de Isabel acontece no poder do Espírito. É o Espírito quem revela. É o Espírito quem confirma. É o Espírito quem interpreta. Tudo aquilo que estava acontecendo, irmãos, tem uma resposta pelo Espírito. Isabel, irmãos, também reconhece a grandeza desse momento ao perguntar: por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do Senhor? Isabel chama Jesus de Senhor, de meu Senhor. Ele ainda não está nem vivo, irmãos, ele está no ventre. Antes dos apóstolos, antes da multidão, antes dos evangelistas, antes dos séculos de confissão cristã, Isabel, a mulher idosa, estéril, improvável, é a primeira a fazer uma confissão cristológica tão clara. Olha a beleza da graça, meus irmãos. Deus revela seus mistérios não aos grandes, mas aos humildes. Ele levanta a voz daqueles que o mundo não escutaria, mas que ele escolhe chamar. E então Isabel diz algo que deve ressoar em nossos corações: feliz é aquela que criou. A fé, irmãos, é o elemento central desse encontro. Maria foi chamada por graça, capacitada pelo Espírito, fortalecida pela promessa, mas agora, irmãos, reconhecida por sua fé. A fé que recebeu a palavra, que se submeteu à vontade divina e que se dispôs a seguir adiante. Perceba, irmãos, como isso nos ensina. A fé não é apenas aceitar intelectualmente o que Deus diz. A fé, irmãos, é viver como se aquilo já fosse realidade. Maria, irmãos, não esperou ver sinais, não pediu provas, não buscou caminhos. Ela creu, ela se submeteu, ela se colocou nas mãos de Deus e sua fé a conduziu até Isabel. E nesse encontro aqui, irmãos, onde nós vemos Deus confirmando sua obra. Deus consola ela por meio de uma irmã piedosa. Esse encontro aqui, irmãos, de Maria com Isabel nos lembra que Deus não deixa seus filhos caminharem sozinhos. Irmãos, você não está sozinho. Você não está sozinha, minha irmã. Ele sempre levanta pessoas. Deus sempre levanta pessoas. Deus fortalece corações. Deus cria comunidades de fé que sustentam uns aos outros. Irmãos, eu tenho sempre falado aqui a você sobre a bênção que é para a sua vida fazer parte de uma igreja. Não vive isolado. Não vive isolada. Busque comunhão. Não haverá um céu apenas para você. Meu irmão, minha irmã, não percam a bênção da comunhão, não. Seja o que for, irmãos. Seja para vir aqui aguar uma planta ali. Seja por que for, queira estar juntos. A comunhão é uma bênção muito preciosa para ser desperdiçada. E isso aqui, irmãos, que nós vivemos aqui, é um ensaio para algo maior. É um ensaio para o que vai acontecer lá no céu. Nós não fomos feitos para viver isolados, irmãos. Se você fosse feito para ser isolado, Deus tinha feito um mundo só para você. Mas Deus não fez um mundo só para você. Deus não fez um mundo só para mim. Comunhão é uma bênção, irmãos. O texto deixa claro, a fé de Maria não é isolada. Ela é acompanhada, reconhecida, fortalecida e celebrada por Isabel. Então, quando olhamos para este segundo ponto, a resposta de fé, irmãos, aprendemos que a fé verdadeira ela é ativa. A fé verdadeira ela é confiante.
A fé verdadeira, ela é obediente. Ao mesmo tempo, nós aprendemos que Deus, em sua fidelidade, sempre dá essas confirmações. Ele sempre sustenta aqueles que creem. Algumas aplicações para nós nesse segundo ponto. Primeiro, a fé precisa ser respondida com ação. Quando Deus nos fala, irmãos, que a gente obedeça. A fé verdadeira se levanta e se move. Fé, irmãos, não é algo para a gente ficar só guardadinho no nosso coração. Fé é para ser proclamada. Fé é para ser dividida. A fé busca comunhão. Crentes confiantes procuram o povo de Deus para consolo, confirmação, encorajamento, ajuda, cooperação. Terceiro, Deus confirma sua obra pelo Espírito e por irmãos. As confirmações que edificam vêm do Senhor e chegam através da igreja, irmãos. Quarto, a confissão nasce da revelação do Espírito. Reconhecer Jesus como Senhor é fruto do Espírito que abre os olhos da fé. Quinto, a bênção de Deus repousa sobre os que creem. Ser feliz, irmãos, ou bem-aventurado é crer na promessa e acolhê-la em obediência. Sexto e último, a fé não exige sinais. Ela se assenta na palavra de Deus. Maria creu e foi fortalecida. Sua confiança foi aprovada pelo mesmo Deus que promete. E por último, o último movimento do texto é o cântico. Nós vimos o anúncio, nós vimos a resposta e agora nós vamos ver o cântico. A partir do versículo 46 do nosso texto, diz assim: Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade de sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. O que brota do coração daquele que entende o que Deus fez por meio de Cristo? Brota adoração. Uma adoração que exalta o Salvador e que celebra a fidelidade de Deus na história. Nesses versos finais, irmãos, do nosso texto, nós seremos conduzidos por Lucas a um momento único. Até aqui, nós acompanhamos o anúncio do nascimento de João Batista, a visitação divina de Maria, a jornada dela até a casa de Isabel e a confirmação profética daquilo que Deus estava realizando no seu ventre. Mas agora, diante da revelação recebida e diante da confirmação dada por Isabel, Maria não apenas aceita a vontade de Deus, ela a interpreta. E o instrumento dessa interpretação, irmãos, é um cântico. Tem 3 coisas básicas que são importantes na exposição bíblica: ler, interpretar e aplicar. É isso que a gente faz basicamente quando a gente está pregando aqui, irmãos. A gente lê, interpreta e aplica. Fique com essas 3 palavras. Maria reconhece que ela mesma é o alvo da salvação divina. Ela não se coloca adiante da humildade ou da humanidade. Ela se reconhece necessitada, dependente da graça, sustentada pela misericórdia. A alegria dela, irmãos, é uma alegria fundamentada em Deus, não nela mesma.
o verbo engrandece nos ajuda a perceber o que acontece no coração de quem entende a graça. Maria não aumenta Deus, mas ela vê mais de Deus. Ela enxerga a sua grandeza, a grandeza de Deus, não a sua própria. E ela enxerga isso com clareza. E aí, irmãos, o magnifica com a sua alma. Então ela explica o motivo dessa alegria. Deus olhou para a humildade de sua serva. Essa é a explicação. Essa palavra humildade aqui, ela aponta para pequenez, insignificância, ausência de prestígio humano. É assim que ela se vê. Maria não estava em Jerusalém, Maria não era filha de sacerdote, Maria não tinha posição, mas Deus se volta para aquilo que o mundo não vê. Ele escolhe a periférica, a periferia. Ele escolhe o impossível, o improvável, escolhe o fraco. E tudo isso, irmãos, para que fique claro que a obra é dele, não é do homem. E aí ela conclui: o poderoso fez grandes coisas em meu favor. O centro não é Maria. O foco não é sua virtude. O cântico é centrado no que Deus fez, no que Deus está fazendo, no que Deus fará. Santo é o nome dele. Este é o fundamento da adoração, irmãos. Santo. O segundo movimento, irmãos, de 50 e 53, Deus intervém na história com justiça. O primeiro movimento é Maria exalta Deus, que salvou pessoalmente. O segundo, Deus intervém na história com justiça, soberania e reversão. Depois de olhar para a obra de Deus na sua vida, Maria amplia seu horizonte. Ela contempla a ação divina sobre toda a humanidade. E é aqui, irmãos, que o cântico se torna profundo do ponto de vista teológico e também profético. Ela diz que Deus demonstrou misericórdia. De geração em geração, Deus demonstrou misericórdia. E Ele faz isso demonstrando misericórdia aos que temem, irmãos. Percebemos que Maria não está apenas falando do que Deus fez em sua vida, mas da forma como Ele constantemente age na história. O caráter de Deus, irmãos, não mudou, não. Ele sempre se inclinou aos humildes. Ele sempre resistiu aos orgulhosos. Ele sempre sustentou os que confiam nele. E agora, com a vinda do Messias, essa realidade se torna evidente, mas também definitiva. E então ela descreve essa reversão divina, irmãos. Ele dispensa os soberbos, ele derruba os poderosos, é o que ela diz. Ele exalta os humildes, ele enche de bens os famintos. Ele despede de mãos vazias os ricos. Essa é a ação de Deus, meus irmãos. Ele confronta o orgulho humano e afirma sua soberania sobre as estruturas humanas. Não é o poder humano que prevalece, é Deus quem prevalece. É o seu agir que prevalece. A gente viu no início do nosso culto o cântico de Ana. E este canto aqui é como se ecoasse o cântico de Ana. Mas também os salmos, mas também os profetas. Tudo isso apontando para Cristo. Esse Cristo que é como um rei, esse Cristo que derruba a autossuficiência, esse Cristo que levanta aqueles que são humildes. Essa reversão, irmãos, no entanto, não é apenas social, ela é espiritual. Deus derruba os que confiam em si mesmo e exalta aqueles que se prostram diante dele e da sua graça. Esse padrão da aliança, irmãos, se cumpre na pessoa de Cristo, que chama de bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, os mansos, os que choram,
os famintos de justiça. Você vai ver isso quando você estiver lendo o Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 5. Em outras palavras, irmãos, Cristo realiza plenamente aquilo que Maria anuncia em seu cântico. O terceiro movimento é Deus cumpre as promessas da aliança. Maria fecha seu cântico com a declaração mais profunda de todas. Ela diz: auxiliou a Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre. E aqui está o Magnificat. Maria vê no centro do seu ventre, vê no seu ventre o cumprimento literal das promessas feitas a Abraão. A palavra lembra-se não significa que Deus havia esquecido, mas que Deus está agindo conforme sua aliança, conforme havia prometido. Lembrar, irmãos, no vocabulário bíblico é sinônimo de agir em fidelidade. Ou seja, o nascimento de Jesus é a demonstração visível de que Deus cumpre o que prometeu. Não há promessa esquecida, não há aliança abandonada, não há palavra que caiu por terra. O Messias prometido a Abraão, anunciado pelos profetas, esperado pelas gerações, agora está sendo formado no ventre de uma jovem galileia. Maria entende que sua gravidez não é um evento isolado, mas o clímax da história da redenção. O advento, irmãos, é a prova definitiva de que Deus cumpre sua aliança de graça. E a prova de que a salvação vem de Deus. É a prova de que Ele governa a história. É a prova de que Ele é fiel. E então, irmãos, tendo cantado a fidelidade divina, Maria permanece com Isabel por cerca de 3 meses e volta para sua casa. Mas embora o cântico termine, a obra de Deus apenas estava começando. Algumas aplicações aqui para nós. Primeiro, a verdadeira adoração nasce da compreensão profunda da obra de Deus, não de emoções passageiras. Deus exalta os humildes e derruba os orgulhosos. Portanto, irmãos, a vida cristã é vivida em dependência e quebrantamento. O cântico de Maria mostra que nossa fé deve se apoiar no caráter e nas promessas de Deus, não nas circunstâncias visíveis. 4. A fidelidade de Deus a Abraão garante nossa segurança hoje. Ele cumpre o que prometeu e o que promete. A encarnação é a maior prova de que Deus age na história. Deus desfaz o poder do pecado e estabelece seu reino. 6. O advento nos chama a viver com esperança. O Deus que cumpriu as promessas do passado cumprirá também as do futuro. Cristo vai voltar. Adorar a Cristo é unir nossa voz ao Magnificat, reconhecendo que Ele é o cumprimento de toda a aliança. Portanto, irmãos, fica claro que não estamos apenas diante de uma história antiga. Nem tampouco nós estamos diante de uma narrativa familiar de nossas celebrações do Advento. Estamos diante da revelação de que Deus visita o seu povo. E Deus visita o seu povo, irmãos, para cumprir suas promessas. E ao contemplarmos esse episódio do anúncio, em Nazaré, e ao cântico de Judá, nós vemos o caráter fiel do nosso Senhor, e nós vemos a resposta apropriada e requerida do seu povo. Nós vimos primeiro que Deus toma a iniciativa. Ele envia seu mensageiro, ele revela seu plano, ele age onde o mundo não olha, ele escolhe instrumentos improváveis. E naquele anúncio, irmãos, dado por Gabriel, aprendemos que a obra de Deus não nasce da força humana, mas da graça soberana do Pai. Nasce do poder do Espírito Santo. Nasce da humildade de servos obedientes. O advento revela, irmãos, que o Salvador veio porque Deus interveio. Em segundo lugar, nós vimos que o verdadeiro encontro com a graça produz resposta de fé. Maria não se acomodou.
ela se levantou, ela caminhou, ela buscou comunhão. Ela foi fortalecida pela confirmação dada por Isabel e no reconhecimento profético daquela mulher justa. Deus estava, irmãos, abrindo o caminho diante dela. Toda fé genuína faz o mesmo. Obedece, procura o povo de Deus, recebe encorajamento, firma-se na palavra e caminha sustentada pela graça. E aí nós chegamos ao Cântico de Maria, esse último trecho da nossa mensagem. Esse poema santo que ressoa através dos séculos. Ali nós vimos a alma verdadeiramente tocada pela graça. E essa alma, irmãos, não se fecha em si mesma. Ela engrandece o Senhor. Maria interpretou a obra de Deus, ela discerniu a ação divina na história e declarou com alegria: o poder fez grandes coisas em meu favor. O poderoso. Ela viu a mão de Deus no seu presente. Ela viu a justiça de Deus se manifestando no mundo. E ela viu a fidelidade de Deus se cumprindo desde Abraão até Cristo. O Cântico de Maria, irmãos, é a adoração daqueles que entendem a aliança, que compreendem a obra de Deus e que se submetem ao governo do rei que está chegando, que estava chegando e que vai voltar. E quando nós olhamos para tudo isso, irmão, nós percebemos que o advento nos exige a mesma resposta. Porque o mesmo Deus que visitou Maria agora visita o seu povo pela palavra. O mesmo Espírito que cobriu com poder agora habita nos que creem. O mesmo Cristo que foi formado no seu ventre agora é formado em nós pela fé, irmãos. A história de Maria não é um fenômeno isolado. Ela é um convite. Um convite para confiarmos no que Deus fala. Para obedecermos ao Deus que chama. Para adorarmos ao Deus que salva. Para esperarmos no que Deus, o Deus que cumpre cada uma de suas promessas, irmãos. Meus irmãos, o advento é um lembrete bendito de que Deus não abandona a obra das suas mãos. Ele não esquece suas promessas. Ele não ignora seus filhos. Ele não é lento para agir. Ele não perde o controle dos acontecimentos. Ele cumpre tudo o que disse. Ele exalta os humildes. Ele sustenta os que o temem. Ele derruba o orgulho humano. Ele ergue o seu Messias. Ele estabelece seu reino. Ele visita seu povo com graça e com verdade. E diante desse Deus que fala, irmãos, que age, que salva, que reina, nossa postura deve ser a mesma de Maria. Eis aqui o teu servo. Eis aqui a tua serva. Faça-se em mim segundo a sua palavra. É assim que você tem respondido, meu irmão? É assim que você tem respondido, meu irmão? Para que Deus faça em você segundo a sua palavra? O que você faz de sua vida, o que você quiser. Eu espero, irmãos, por fé, que sua palavra, que a minha e a sua resposta seja como a de Maria. Que essa seja a resposta de nossa igreja ao Deus que visitou o mundo em Cristo. Ao Deus que visita o seu povo pelo Espírito. Ao Deus que nos visitará novamente na glória daquele dia final. E que até lá, irmãos, nós vivamos em fé, caminhando em obediência, sustentados pela palavra, adorando aquele que fez e continua fazendo grandes coisas em nosso favor.